5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões, meu. Ao final dessa aula, eu quero que vocês façam um trabalho, eu quero que vocês ouçam essa música. Essa música é da Tropicália, movimento que foi lá do final dos anos de 1960. Esse movimento tropicalista, ele propôs uma transformação estética plena em que os problemas nacionais e os apelos sensoriais passaram a integrar a expressão artística. Essa música, vocês vão pegar a letra e vão fazer um paralelo do Brasil de 1960 com o Brasil de hoje. Não se esqueçam de fazer a inscrição de vocês no canal do YouTube, e vocês podem pedir as próximas músicas das próximas videoaulas, ok? Legal! Minha querida e linda turma de terceira série, nesse dia 29 de maio, da turma de Sociologia, eu preciso lembrar uma coisa para vocês. Eu deveria passar hoje uma aula falando sobre cultura, subcultura, contracultura, mas eu já dei essa aula para vocês. Eu vou fazer o seguinte: como eu acabei colocando ali cultura no meio de subcultura e contracultura, eu acabei deixando a aula muito adiantada. Então o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou fazer a correção da página 1 até a página 10, já desse segundo módulo aí do segundo bimestre, e eu vou fazer algumas pequenas colocações, principalmente em relação ao etnocentrismo. Então vamos trabalhar. Bom, na última aula nós fizemos uma problematização em relação à obra Casa Grande e Senzala, não foi? Fizemos algumas correções e, conforme já tinha adiantado, era para ter dado aula de subcultura, ali para falar de punks e góticos, e contracultura. Acabei colocando a cultura no meio. Falei sobre Woodstock, aquele movimento de rejeitar formas e valores. Falamos sobre tribos urbanas, os surfistas, que mais? Os punks, os skinheads. Mostramos que eles representam o que a sociologia chama de subcultura, porque eles têm uma característica de subgrupos dentro da própria sociedade. Legal? Então, vamos às correções. Vamos começar aqui, ó. As correções da página 1 até a página 10, e depois eu coloco uma aula só com o movimento da Tropicália, tá legal? Por isso que eu quero que vocês façam esse paralelo aí. Vamos lá, então. A questão 1, a pergunta é o seguinte: ele diz assim, ó, em qual contexto histórico esse movimento está inserido? Aí nós falamos sobre cultura, contracultura e subcultura, né? E a resposta é essa aqui, ó. É essencialmente um movimento crítico que surgiu no final dos anos de 1960 nos Estados Unidos e que se expressou no cinema, no teatro, na música e no próprio comportamento das pessoas. O fim dos anos de 1960 é marcado por uma sensação de fim das guerras, e é a ideia de que os jovens não tinham perspectivas. Era um sentimento baseado nas perguntas: e agora? O que será de nós? Bom, entrou em campo com os festivais de Woodstock e o movimento hippie. A questão número 2, ela pergunta o seguinte: através de quais veículos e manifestações a contracultura encontrou campo entre os jovens? A resposta é essa aqui, ó. Através da música, do teatro, do cinema e das manifestações, e até um novo jeito de viver que não estivesse preso aos ditames e padrões socialmente estabelecidos e normativos. A 3 pergunta o seguinte: em que contexto histórico aparecem as chamadas subculturas? A resposta é: no pós-Segunda Guerra, a juventude inglesa e alemã, e em muitos outros lugares da Europa, filhos de uma classe média urbana e de bairros de trabalhadores, passa a enfrentar os efeitos da crise e uma profunda desesperança.
Expressam-se em músicas, estilos de se vestir e de se apresentarem no mundo e passam a ser vistos como rebeldes e de comportamento desviante de um certo padrão. A número 4, ela pede para relacionar esses grupos à ideia de comunidade e comportamento desviante, entre aspas aí, como eram relacionados em sua origem. A resposta é: grupos de jovens marginalizados que se identificam em torno de uma identidade própria que os torna à margem do processo social e que os forma através da música, das suas vestimentas, comportamento diferente do que é tido como normal pela sociedade, tendo como exemplos os surfistas, os skinheads, os góticos, etc. Aquilo tudo que eu tinha colocado para vocês. A 5 é uma questão do Enem, eu gosto muito dessas questões do Enem. Ela pergunta quais os movimentos sociais que marcaram o ano de 1968. E a resposta é: inspiraram futuras mobilizações, como o pacifismo, o ambientalismo, a promoção da equidade de gêneros e a defesa dos direitos das minorias. A 6, a resposta é a letra C. Ele vai falar sobre o slogan: quando penso em revolução, quero fazer amor, que se tornou símbolo da agitação cultural nos anos de 1960. E sobre essa inovação, ao que ele se relacionava? Bom, a unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. A 7, a resposta é a letra B, uma questão da UERJ, e pergunta, nesse contexto da década de 1960, destacam-se a denúncia sobre, lógico, né, a intervenção militar no Vietnã, não precisa nem pensar muito. E a 7 é a B, então. A 8 é a letra D, desafiando, pergunta em relação à definição genérica. Perdão, aí a questão 8 é o desafiando, que é uma questão a mais que está aí, tá? Então, ela pergunta em relação à definição genérica formulada por Edward B. Taylor, que segundo o qual é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, arte, moral, leis, costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A qual conceito essa definição se refere? Bem, aí ficou claro que está falando sobre o etnocentrismo, né? Porque o etnocentrismo, ele consiste em julgar a partir de padrões culturais próprios, como o certo, o errado, o feio, o bonito, o normal, o anormal. E esses comportamentos e essas formas de ver o mundo dos outros povos, normalmente estão desqualificando suas práticas e até negando sua humanidade. Ou seja, o etnocentrismo ele se relaciona com o conceito de estereótipo, que consiste na generalização e atribuição de valor, na maioria das vezes de forma negativa, a algumas características de um grupo, reduzindo a essas características e definindo os lugares de poder a serem ocupados. Ou seja, normalmente uma inferiorização do outro, não é? Então, não bota exclusivo, meu filho, não dá trabalho para fazer. Não se esqueçam, nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Na próxima semana, eu quero que vocês deixem pronto isso que eu pedi para vocês. Um paralelo do Brasil de 1960 com o Brasil de hoje. Você pode fazer uma crítica, uma resenha, alguma coisa mais ou menos assim. Deixa anotadinho para mim aí. Como que você vai me mandar? Depois a gente vê. Você pode me mandar pelo e-mail claudionetoabccd1967@gmail, ou você pode entrar lá no canal do YouTube e pode colocar lá para mim, tá bom? Então, um grande beijo, um forte abraço, cuidem-se e não se esqueçam, tudo passa, tudo passará, e quando isso passar, eu estou doido para a todos abraçar. Olha aí, que legal, né? Saiu de improviso e saiu bem. Mas mostra exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Não se esqueçam,
muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Tá legal? Um grande beijo, um forte abraço e até semana que vem.